Hoje nós vamos começar a ver rigidez em codimensão baixa. E o resultado que a gente vai ver é também uma extensão do teorema de Biskillen. O teorema de Biskillen ele afirma que uma hipersuperfície em um espaço de forma com pelo menos 3 curvaturas principais não nulas em todo ponto é rígida. Agora, essa propriedade de ter 3 curvaturas principais não nulas, ela pode ser vista de duas maneiras. Ela equivale a dizer que a segunda forma fundamental tem posto maior ou igual a 3 em todo ponto, ou equivalentemente que a segunda forma fundamental tem nulidade menor ou igual a n-3 em todo ponto. Pois bem, a gente viu que a propriedade da segunda forma fundamental ter posto maior ou igual a 3, ela pode ser generalizada em codimensão mais alta, pedindo que o número tipo seja maior ou igual a 3, e provamos então, na aula passada, o teorema de rigidez de Ehlendorfer, que afirma justamente isso, que uma subvariedade em um espaço de forma em codimensão arbitrária com o número tipo maior ou igual a 3 em todo ponto é rígida. Agora, a gente pode também pensar em generalizar o teorema de Biskillen, pedindo uma generalização deste fato de que a nulidade seja menor ou igual a n-3 em todo ponto. E para isso a gente precisa trabalhar com nulidades parciais, as chamadas S-nulidades, que a gente já introduziu em aulas passadas, e o teorema que a gente vai demonstrar, ele justamente envolve essas S-nulidades, e ele afirma que se as S-nulidades forem pequenas, em um certo sentido, se não tiver muita S-nulidade, então uma subvariedade em codimensão baixa, em espaço de forma, vai ser rígida. Para isso a gente vai precisar de um lema bastante importante, que é de fato o resultado mais importante sobre formas bilineares simétricas planas, que é o chamado lema principal. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Então o propósito do que a gente vai começar a ver hoje é justamente demonstrar uma extensão do teorema de Biskillen, uma outra extensão do teorema de Biskillen para codimensão baixa. E hoje a gente vai ver então o principal ingrediente, que é um lema puramente algébrico, que é chamado o lema principal. Que é o principal resultado sobre formas bilineares simétricas planas e que contém os casos euclidiano e lorentziano como casos particulares, porque a gente viu em aulas passadas que se você tem uma forma bilinear plana, no caso em um caso euclidiano e lorentziano, ela não precisava nem mesmo ser simétrica. A gente conseguiu dar uma estimativa para a nulidade que é parecido com o teorema do posto e nulidade. A gente conseguiu dar uma estimativa para a nulidade em termos das dimensões do domínio e do contradomínio. Isso caso o contradomínio seja euclidiano ou lorentziano. Hoje a gente vai ver uma generalização disso que contém esses dois casos como casos particulares. A gente vai ver que se a assinatura, se a parte negativa do produto interno ou positiva, o mínimo delas, for menor ou igual a 5, continua valendo a estimativa que a gente viu nos casos euclidiano e lorentziano. Nos casos euclidiano e lorentziano, a forma bilinear basta que ela seja plana, ela não precisa ser simétrica. Porém, nos casos de assinatura de índice, de índice maior do que 1, aí ela precisa ser simétrica. Na verdade, para índice 2 é possível mostrar que vale também para não simétrica. Mas para 3, 4 e 5,
aí sim precisa fortemente da simetria, e esse resultado ele não vale para índice 6. Existe um contra-exemplo. Então é um resultado que só vale até índice 5. A demonstração cresce em dificuldade conforme o índice aumenta, e a gente vai apenas enunciar. Uma demonstração muito técnica e muito grande, e envolve vários casos, e vai aumentando a dificuldade conforme aumenta o índice. Então a gente vai simplesmente enunciar sem demonstrar. E o enunciado é o seguinte: então, lema, que é chamado o lema principal, ele afirma o seguinte: seja beta de um espaço vetorial V de dimensão n cartesiano V em um espaço vetorial W com produto interno de assinatura PQ, uma forma bilinear plana simétrica, tal que o subespaço gerado pela sua imagem é o contradomínio todo. A gente precisa, claro, como no caso euclidiano, no caso lorentziano, né, precisa que o subespaço gerado pela imagem seja não degenerado. Se ele for degenerado, aí a gente vai ver uma versão bis desse lema principal, que vai justamente decompor a forma bilinear na sua parte degenerada e na sua parte não degenerada, e aí na parte não degenerada você vai poder usar a estimativa desse lema aqui, que pede justamente que o subespaço gerado pela imagem seja não degenerado, certo? Então as hipóteses são as seguintes: se o índice P é menor ou igual a 5, mas é claro que tanto P quanto Q podem ser menores ou iguais a 5, ou seja, tecnicamente, na verdade, basta que o mínimo entre P e Q seja menor ou igual a 5 para que valha o resultado. Mas aqui, sem perda de generalidade, a gente pode supor que o índice, que é a parte negativa do produto interno, seja menor ou igual a 5. E claro que a soma P mais Q, que nada mais é do que a dimensão do contradomínio, seja menor do que N, para que a estimativa seja não trivial. Então, vale a estimativa tipo posto e nulidade, vale aquela estimativa que a gente viu para os casos euclidiano e lorentziano, ou seja, que a gente pode estimar a nulidade de beta, a dimensão do subespaço de nulidade de beta é maior ou igual à dimensão do domínio V menos a dimensão do contradomínio W. Certo? Isso é o que afirma o lema principal, que a gente não vai demonstrar. Agora a gente vai enunciar um outro lema, que esse sim a gente vai demonstrar, que vai nos permitir reescrever esse lema principal de uma forma mais geral, quando a imagem, o subespaço gerado pela imagem, for degenerado. Aí a gente vai poder decompor a forma bilinear na sua parte degenerada e não degenerada, e usar então a estimativa para a parte não degenerada. Então esse lema é bastante útil quando a gente aplica o lema principal, que é um lema de decomposição justamente de uma forma bilinear, cujo subespaço gerado pela imagem é degenerado na sua parte degenerada e numa parte não degenerada. O lema ele afirma o seguinte: seja beta de V cartesiano V, espaço vetorial de dimensão n, em W, V um espaço vetorial de dimensão n, né, e W um espaço vetorial munido com produto interno de assinatura PQ. Essa beta uma forma bilinear plana não nula, não necessariamente simétrica. Esse lema vale em geral. Uma forma bilinear plana, aqui o não nula significa
que ela é diferente de zero, porque nula tem outro significado para a gente também, né? No sentido de o subespaço gerado pela sua imagem ser isotrópico, né? Isso é o que a gente define como uma forma linear nula. Mas aqui a hipótese é que ela seja diferente de zero. Eu vou escrever diferente de zero para não gerar confusão. Então, forma linear plana é diferente de zero. Ou não identicamente nula, né? Enfim. Tal que agora o subespaço gerado pela imagem seja degenerado. E seja então a decomposição do W relativo a este subespaço gerado pela beta. Que a gente sabe, dado qualquer subespaço de W, a gente pode encontrar uma decomposição do W na parte isotrópica desse subespaço, na parte dual, que também é isotrópico, e no complemento ortogonal, que é não degenerado. A gente viu essa decomposição lá no início do estudo de formas bilineares planas, quando a gente estudou produtos internos indefinidos, né? A gente vai ter a decomposição do W na parte epsilon, que é a parte isotrópica do subespaço gerado por beta, mais o seu dual, epsilon chapéu, que também é isotrópico, mais o complemento ortogonal dessa soma direta dos dois, que é não degenerado. Vou chamar de este nu grande aqui. Então, seja isso uma decomposição em soma direta, com epsilon sendo o subespaço isotrópico do subespaço gerado por beta, ou seja, o subespaço gerado por beta em intersecção com o seu complemento ortogonal, que por hipótese é diferente de zero, já que o subespaço gerado por beta é degenerado, e com esse subespaço gerado por beta contido, a gente sabe que ele está contido no epsilon mais v, não tem nenhum, não tem parcela na parte dual do epsilon, né? Correto? Então, decomponha de acordo a beta, que vai ter parte em epsilon e em nu. Então, decomponha a beta como a parte beta 1, que é a parte nula, a parte em epsilon, mais a beta 2, que vai ser a parte não degenerada, a parte em nu. Então, com o subespaço gerado por beta 1 sendo igual à parte isotrópica epsilon, e com o subespaço gerado por beta 2 estando contido em V, em nu. Certo? Esse aqui é o subespaço gerado por beta 2. A conclusão, então, é que a parte não degenerada, beta 2, é plana e que o subespaço gerado por ela é não degenerado. Então, a beta 2 é plana e o seu subespaço gerado é não degenerado. É não degenerado e, portanto, ali a gente vai poder aplicar o lema principal.
certo? Então, a demonstração desse resultado é bastante simples. É a seguinte. A demonstração é a seguinte. Como a beta 1 é nula, é justamente a parte no subespaço isotrópico, vai seguir diretamente que beta 2 é plana. Isso é simplesmente do fato de que beta 1 é nula. Implica que a beta 2, porque quem é a beta 2? Né? A beta 2 é a diferença, é beta menos beta 1. E ela vai ser plana, porque quando a gente toma os produtos internos na definição, de uma forma bilinear plana, o que vai acontecer? Beta 1 com beta 1 vai dar zero, porque beta 1 é nula. Mas beta 1 com beta também vai dar zero, porque beta 1 é justamente no subespaço isotrópico do subespaço gerado por beta. Ou seja, são os caras que moram no subespaço gerado por beta e no seu complemento ortogonal. Então, o produto interno deles com qualquer cara no subespaço gerado por beta é zero. Tá certo? Então, vai morrer produtos internos de beta 1 com beta 1 por ela estar no subespaço isotrópico, e de beta 1 com beta por ser justamente o subespaço isotrópico do subespaço gerado por beta. Vai sobrar então o quê? Como a beta é plana, vai sobrar só os produtos internos de beta com beta. Mas beta, por hipótese, é uma forma bilinear plana. Então isso te dá justamente que a beta 2 é plana. Certo? Então essa primeira parte aqui está demonstrada. Agora resta a gente ver que o subespaço gerado pela beta 2 é não degenerado. Para isso, considera um eta no subespaço isotrópico do subespaço gerado por beta 2. Então, eta, como ele está no subespaço isotrópico, ele em particular está no subespaço gerado por beta 2. Portanto, ele é uma soma de elementos de beta 2. O eta é um somatório em J de elementos na imagem de beta 2. Beta 2 de certos pares de vetores xj, yj. E eu vou supor que esse cara então está no subespaço isotrópico do subespaço gerado por beta 2, ou seja, no subespaço gerado por beta 2 em interseção com o seu complemento ortogonal. Certo? Eu tenho que ver que esse cara é nulo, necessariamente. Porque com isso eu vou concluir que o subespaço isotrópico do subespaço gerado por beta 2 é trivial e, portanto, o subespaço gerado por beta 2 é não degenerado. Como é que eu vejo que eta é nulo? Bom, se eu tomo o produto interno de eta com qualquer cara na imagem de beta 2, como ele está no subespaço isotrópico do subespaço gerado por beta 2, o produto interno dele com qualquer cara na imagem de beta 2 é zero. Certo? Isso aqui para quaisquer z e t vetores arbitrários de V. Tá certo? Mas, então, agora eu substituo eta pela sua expressão. Temos esse somatório aqui de imagens de beta 2. E vou concluir que 0 é igual ao somatório em J de beta 2 de ZT ponto beta 2 de XJ YJ. Mas isso aqui é este mesmo somatório substituindo-se beta 2 por beta, por aquela mesma razão. Como beta 2 é a diferença entre beta e beta 1, e beta 1 é nula e é também no subespaço isotrópico do subespaço gerado por beta, produtos internos de beta 1 com beta 1 morrem e de beta 1 com beta também morrem. Então, esse produto interno de beta 2 com beta 2 é igual ao produto interno de beta com beta. Isso aqui fica o somatório em J de beta de ZT ponto beta de XJ YJ. Certo? E isso implica, então, que esse somatório aqui de beta de XJ e YJ mora no subespaço isotrópico do subespaço gerado por beta. Porque eu estou tomando justamente o produto interno com qualquer cara na imagem de beta, estou dando zero. Então, por definição, e ele está também no subespaço gerado
pela imagem de beta, porque ele é um somatório de imagens de beta. Então, este somatório aqui em J de beta de xj, yj, claro, por ser um somatório de imagens de beta, está no subespaço gerado por beta. Mas também está no seu complemento ortogonal, já que o produto interno com qualquer cara na imagem de beta está dando 0. Então ele mora no subespaço isotrópico epsilon. Certo? Mas esse beta 2 era a parte em V. Isso aqui é uma decomposição em soma direta. E o beta 2 era justamente a parte em V. Mas nós estamos concluindo que essa parte também está morando em epsilon. Então tem que ser 0. Isso aqui é uma decomposição em soma direta. Certo? Então com isso a gente conclui que este somatório aqui, ele, na verdade esse somatório aqui mora em epsilon, né? Esse somatório da beta. E a gente quer ver que justamente a parcela em... não tem parte em beta 2, justamente, né? Porque o que a gente vai fazer? Isso aqui a gente vai decompor na parte em beta 1 e na parte em beta 2. Mas ele só tem parte em beta 1, porque ele mora em epsilon, né? E essa decomposição aqui é de acordo com essa soma direta aqui, epsilon, soma direta com nu. Então, como ele já mora em epsilon, só tem parte em beta 1, não tem parte em beta 2. A parte em beta 2 desse cara é nula, mas a parte em beta 2 desse cara é justamente o eta, que a gente chamou de eta. Então, com isso a gente conclui que o eta é igual a 0, como a gente queria. Então, isso nos dá aqui o subespaço gerado por beta 2 é não degenerado. Então, isso conclui a demonstração do lema. Certo? E esse lema nos permite, então, reescrever o lema principal de uma forma mais geral, abrangendo o caso em que o subespaço gerado pela sua imagem seja degenerado. Então, a forma mais geral de reescrever esse lema principal à luz do lema de decomposição que a gente acaba de ver é a seguinte. Esse aqui, então, vai ser o lema principal bis. Que diz o seguinte: seja beta de um espaço vetorial V de dimensão n, cartesiano V, em um espaço vetorial W com produto interno de assinatura PQ, com P entre 1 e 5. Claro que o caso igual a 0 não faz sentido, porque eu vou pedir justamente que o subespaço gerado por beta seja degenerado. Certo? Na verdade, eu vou pedir que ele não satisfaça a estimativa do lema principal. Se ele não satisfaz a estimativa do lema principal, obrigatoriamente o subespaço gerado por ela tem que ser degenerado, porque se fosse não degenerado, justamente valeria o lema principal. Então, isso exclui a possibilidade de o contradomínio W ser euclidiano, porque ali no contradomínio euclidiano nada é degenerado, a não ser o subespaço trivial. Certo? Então isso aqui com P entre 1 e 5 e, claro, P mais Q menor do que N, menor do que N, justamente para que a estimativa seja não trivial. Caso contrário, esse lado direito aqui seria menor do que 0 e valeria trivialmente a estimativa, não teria graça. Então, seja essa beta uma forma bilinear plana simétrica, se a estimativa do lema principal não for satisfeita, ou seja, se a dimensão do subespaço de nulidade de beta for menor ou igual a n menos p menos q menos 1, afinal de contas a dimensão de W é p mais q, né? Então isso é negar a estimativa do lema principal. E então a conclusão é a seguinte:
é que existe uma decomposição ortogonal do W. Uma decomposição ortogonal do W, de assinatura PQ, como o W1, que é de assinatura LL, e que é justamente a soma direta do subespaço isotrópico do subespaço gerado por beta e do seu parte dual. Né? Esse W1 é justamente essa soma direta desses dois, do epsilon mais epsilon chapéu, que vai ter, portanto, a assinatura LL, onde L é justamente a dimensão do epsilon, que é igual à dimensão do epsilon chapéu do seu dual. Né? Isso aí soma direta com a parte não degenerada, com esse V, que é o complemento ortogonal dos dois. Vou chamar de W2 aqui, que tem que ter, portanto, a assinatura P menos L, Q menos L. Onde o L é estritamente, diferente de zero, é maior ou igual a 1 e obviamente menor ou igual a P, mas ele é maior ou igual a 1 de fato, porque se ele se trata, o que é esse L, né? O L é a dimensão do subespaço isotrópico do subespaço gerado por beta, mas esse subespaço gerado por beta, ele é degenerado, porque se ele fosse não degenerado, valeria a estimativa do lema principal, que é justamente o que eu estou negando na hipótese. Então, obrigatoriamente, o subespaço gerado por beta é degenerado e, portanto, seu subespaço isotrópico tem dimensão positiva, esse L aqui, maior ou igual a 1, então, certo? Isto, a decomposição, né, é tal que as WJ componentes que eu vou chamar de beta J de beta satisfazem o seguinte. Primeira coisa é que a beta 1 é justamente a parte que é nula e é diferente de zero e nula. Nula no sentido do produto interno, né? No sentido de que o subespaço gerado por beta 1 é isotrópico. Então, beta 1 é diferente de zero e nula. Ela é diferente de zero justamente porque o subespaço gerado por beta é degenerado, para que não valha, então, a estimativa do lema principal. E a parte beta 2 é justamente essa parte aqui não degenerada, que a gente sabe que é plana e cujo subespaço gerado por ela é não degenerado. E se é não degenerado, eu posso aplicar então nele o lema principal. Ou seja, beta 2 é plana e a dimensão vale a estimativa para a nulidade de beta 2, ou seja, a dimensão do subespaço de nulidade de beta 2 é maior ou igual à dimensão do seu domínio, que continua sendo V, menos a dimensão do seu contradomínio, que agora é W2, porque beta 2 é justamente a componente W2 da beta. Isso aqui menos a dimensão de W2. A estimativa vale, já que agora essa beta 2 aqui, o subespaço gerado por ela é não degenerado, graças ao lema anterior, certo? Então essa é uma versão mais completa do lema principal, que abrange também o caso degenerado, né? Precisa que o índice seja menor ou igual a 5, e se não vale a estimativa do lema principal, é porque eu posso decompor, é porque o subespaço gerado por beta é degenerado, e eu posso então decompor a beta na parte isotrópica do subespaço gerado por ela e na parte não degenerada, que vai ser
também plana e cujo subespaço gerado vai ser não degenerado, portanto, ali eu posso aplicar o lema principal. Tá certo? Então isso conclui por hoje.